democracia, meus amigos. Essas medidas da PF têm o objetivo de instruir o inquérito que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento dos grupos suspeitos de práticas de atos antidemocráticos, né, que estão acontecendo no Brasil desde 15 de março. Inclusive, no Twitter, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, disse ser um dos alvos da busca da PF, né? Ele tweetou: Polícia Federal em meu apartamento. Tô de fato incomodando algumas esferas do velho poder. E aí, só lembrando que o Daniel Silveira é ex-policial, né? Ele é aquele candidato que quebrou a placa da Marielle Franco ao lado do Witzel durante a campanha de 2018. Ele foi o cara que invadiu o colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, né? Mobilizando, inclusive, a horda bolsonarista para atacar a diretora do colégio, né? Porque ela, nas alegações dele, seria uma esquerdista, estaria doutrinando as crianças. E ele, inclusive, é o autor desta fala aqui. Os negros, especialmente os homens negros jovens, são o perfil mais frequente das vítimas de homicídio no Brasil. É evidente que mais negros morrem, e eu tive o prazer e o desprazer de operar em todas as favelas do estado do Rio de Janeiro. Tem mais negros com arma, tem mais negros cometendo crime, mais negros confrontando a polícia, mais negros morrem. O Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, defendendo que o preto morre mais no Brasil porque comete mais crimes, né? Os agentes federais cumpriram mandados em endereços do blogueiro Alan dos Santos, né, o dono daquele site Terça Livre, do advogado Luiz Felipe Belmonte, que é um dos responsáveis pela montagem do Aliança pelo Brasil, né, que é o partido que o Bolsonaro quis montar, e do marqueteiro Sérgio Lima, cuja história a gente explicou aqui nesse podcast, no episódio de número 23, Queda de Braço. Então, escutem aquele episódio, porque lá atrás o Coronga já tá falando dessa figura aí, marqueteira, que inclusive foi naquela fatídica viagem pré-coronavírus, né, do Bolsonaro e da trupe dele para falar com Donald Trump. O empresário Otávio Facuri é um outro alvo da operação, né? Ele e o Alan dos Santos, eles já tinham sofrido busca e apreensão no inquérito das fake news, que também é da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Tanto o Alan dos Santos quanto o Facuri fazem ataques ao Supremo Tribunal Federal de forma recorrente em todas as redes sociais, né? Eles são as pessoas que espalham vídeos com cortes, atacando a corte, hashtag para os bots subirem, fazem toda aquela aclamação, e aí os políticos envolvidos sempre dão RT nessas figuras, né? E o Alan tem, inclusive, participado de protestos lá, fisicamente, com bandeiras antidemocráticas em Brasília. Inclusive, num deles, ele fez uma foto famosa que viralizou dele, né? Mostrando o dedo do meio pro próprio prédio do Supremo Tribunal Federal, né? E a partir de maio desse ano, ele foi uma das grandes vozes, assim, que passou a fazer menção ao artigo 142 da Constituição, né? Defendendo o uso das Forças Armadas para fazer os outros poderes obedecerem ao executivo, né? Aquela teoria terraplanista do Ives Gandra que a gente já comentou aqui, inclusive. E o que está acontecendo agora só põe a Polícia Federal como próxima organização comunista, né? Já que está batendo de frente com a nata bolsonarista e não resta alternativa para a narrativa deles a não ser essa, né? Que quando eles estão cometendo crime, não é crime. E aí os outros eles conseguem acusar e acham que estão na razão. Agora que o jogo vira, eles são coitados. É a lei própria que eles inventaram para eles, né? Mas aí tem uma questão de que ainda se permita fazer esse tipo de operação, né? Daqui a pouco, talvez, nem isso mais, né? A gente consiga assistir. Então é isso que acaba preocupando um pouco, porque de fato a polícia tem sido usada por eles e a gente tem visto, né, de alguma forma, não só o fato do Bolsonaro conseguir ter questões com a Polícia Federal, conseguir ter uma rédea próxima. Vamos ver como que o presidente vai reagir. E ao mesmo tempo, não só a Polícia Federal, né? A gente tem visto a polícia brasileira de modo geral, a segurança, né, mesmo que estadual, o que a gente viu, por exemplo, né, aquela imagem que rodou o país, né, do PM em São Paulo, praticamente deixando o fascista ali, né, 3 fascistas nazistas, né, com suástica e tal. Democracia é falar de suástica é crime. Senhora, deixa eu falar. Alguém aqui
pode fornecer o documento do senhor? A gente vai conduzir então pra delegacia. Vamos. Depois sem problema. Documento do senhor, por gentileza. Playboy vai pra delegacia comigo? Ele vai pra delegacia mesmo? Ou só eu vou? Amigo, por gentileza. Seu documento, por favor. Eu tô sem. Você encosta aqui, por gentileza. Encosta aqui, por gentileza. E mais enquadrando o antifascista que tava ali de máscara, né? Os caras nem de máscara não estavam nem aí. Moleque mesmo, assim, né? Você vê essa galera que tá sendo alimentada, criada a leite com pera do fascismo da internet, né? Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou? Talvez quem sustente essa base fascista, nazista no país nos próximos anos seja uma molecada aí de internet. E aí tem uns tontos que vão na onda, né? Uns adultos, assim, essa galera um pouco mais ignorante, que não sabe muito bem o que tá fazendo, influenciada talvez por esses robôs, são filhos desses caras aí, poderiam ser filhos desses adultos. E aí, só voltando para a questão da polícia, só para não perder o fio da meada, e aí, nesse vídeo você vê, eu fico imaginando como um policial trataria um preto, um favelado sem documento, como ele trata o nazista ali na hora, assim, você tá sem documento? Você lembra o número e tal? E ao mesmo tempo, talvez, né, eu até imaginando, percebendo o policial que justamente é denunciado pelo repórter da UOL por dar a trombada, justamente, acredito eu, pensando o seguinte: pô, o cara tá filmando uma baita de uma passada de pano de um parceiro ou da minha corporação aqui, né, do meu grupo, que isso vai viralizar, porque o que tava acontecendo ali era uma puta de uma passada de pano, pô. O policial vira pro antifascista e fala: meu amigo, é a democracia, você tem que entender. Sendo que a gente sabe que apologia a esse tipo de questão, né, do nazismo, principalmente com suástica e tal, é crime, né? Vai muito além da liberdade de expressão, vai muito além, né? E a gente tem discutido isso bastante. Mas só para trazer essa questão da polícia, de que por enquanto a gente ainda consegue ver uma Polícia Federal fazendo, né, desdobrando uma operação aí, conseguindo. Daqui a pouco talvez os caras vão sentar na cadeira e falar: não, se for para investigar o deputado lá, o Douglas de não sei das quantas, ou a Sarah Winter, não, eu não vou. Pode ser que aconteça cada vez mais uma relação de, né, complacência ali, não, esses caras aí a gente não mexe, porque esses caras são os que estão verdadeiramente mudando o país, né? Essa narrativa tá sendo um pouco perigosa, e ao mesmo tempo que o Bolsonaro tá no poder, ele consegue avançar muitas casas. Ele tá muito próximo ali de colocar pessoas o tempo todo que vão gerar a confiança dele. E a gente tem visto, tem o quê? 15, 20% de brasileiros que apoiam são brasileiros fascistas. Então ele pode contar com esse núcleo para fazer qualquer coisa, vai ser um núcleo de confiança. Cada vez mais ele pode ir mapeando o governo dele com esse núcleo, e aí a gente tá 100% ferrado, 100% na vala, e aí já foi pro saco, aí acabou. Qualquer tentativa, qualquer coisa de próxima liberdade, acabou. Se já não acabou, né, que a gente tá vivendo só um finalzinho aí de alguma coisa. Sobre a intervenção na polícia do raciocínio bolsonarista, eu até me preocupo mais, pessoalmente, com as polícias estaduais do que com a federal. A federal, na análise, parece ter, na minha humilde análise, parece ter uma cisão ali entre os funcionários, parece ser uma polícia mais comprometida. Eu acho que remete um pouco àquele discurso da assinatura do AI-5, né? O que importa, na verdade, é como o guarda da esquina vai ouvir. Então, eu acho que esse raciocínio bolsonarista, quanto mais distante do Bolsonaro, mais horroroso e deturpado ele vai ser, a representação dele na realidade. Então, por isso que é mais fácil, e eu acho que é mais importante a gente se preocupar com a polícia ostensiva que está todo dia na rua, do que com a Polícia Federal, que é uma instituição que já trabalha mais perto do poder por si só. A gente pode estar vendo hoje que é STF e Polícia Federal, a comunicação ali, é o alto poder que determina essas investigações. Então, acho que vale a preocupação em relação à intervenção do raciocínio bolsonarista nas polícias estaduais. Né? O meu medo é esse, assim, em relação ao Bolsonaro poder nomear pessoas dentro da Polícia Federal, né, como ele sempre deixou claro que ele quer fazer, e isso
de certa forma, afetar a seriedade da instituição, né? Afetar a seriedade de investigações como essa, né? Investigações essenciais que estão, né, inclusive, vem sendo de lavada, assim, dentro do Supremo, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes de passar isso, eu acho que vale também mencionar aqui para os nossos ouvintes que nessa segunda-feira, o dia 15, no âmbito desse mesmo inquérito que a gente estava falando dos protestos antidemocráticos, a terrorista fascista da Sara Giromini, né, que se mudou o nome dela para Winter, né, daquele grupo 300 do Brasil, que são 30, é o grupo dos 10%, foi presa depois de uma operação da Polícia Federal também. E, cara, o Coronga precisa deixar claro aqui para os nossos ouvintes que essa mulher não é uma ativista, como uma parte bem responsável da mídia desse país, inclusive da Globo News, né? Inclusive Guga Chakra, de novo, sendo criticado nesse podcast, insiste em dizer, né? Ela é uma terrorista fascista, líder de uma versão da Ku Klux Klan brasileira. Ela faz todas as apologias possíveis ao racismo, ao supremacismo branco, ao autoritarismo, né? E a prisão dela é um ato fundamental, né, na construção da narrativa vitimista, né, que o neofascismo bolsolavista precisa e tenta emplacar contra o establishment, o sistema que eles tanto falam, né? Que, na verdade, é o Estado Democrático de Direito, né, da Constituição que a gente tem hoje vigente, que é de 88. E é por isso que ela forçou tanto a barra de um jeito que, assim, era surreal você pensar que tinha um acampamento, né, na frente de órgãos públicos, na frente de um dos poderes, com pessoas armadas, que faziam vídeos se declarando armadas, né, porque ela tentou recriar efetivamente aquele momento do putsch da cervejaria, né, do partido nazista, do Adolf Hitler, lá em 1920 e poucos, antes dele ser preso. Ela está tentando criar uma situação similar, que ela está lá na frente por todo mundo, pelos ideais do neofascismo brasileiro, e ela foi presa, porque ela estava lutando contra o sistema, ela estava sendo a forte e tal. Assim, e para ficar bem claro, eu não estou defendendo que ela não seja presa. Para mim, essa prisão é necessária há muito tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma crítica à esquerda, porque a esquerda, a galera fica comemorando, fica tipo, porra, Sarah Winter, tipo, é isso, não sei o quê, e fica dando muito buzz, muita atenção para uma mulher dessa, fazendo justamente o que eles querem que se faça, né? Esse alarde todo, essa maluquice de ficar comemorando, tipo, a prisão de uma pessoa, para fortalecer a lenda de quem odeia as pessoas que são essas que comemoram, né? De quem odeia as pessoas de esquerda, de quem odeia qualquer pessoa que odeie o fascismo, né? Então, um apelo que eu faço aqui é para todo mundo manter os olhos abertos, né? Não caiam em narrativas rasas e emocionadas. Não sensacionalizem o fascismo, porque é isso que o fascismo quer que vocês façam. Sem contar que a Sarah Winter muito provavelmente vai ceder uma entrevista para a Rede Record, né? Se bobear de dentro da cadeia. Só para dar a ênfase para ela. Segue o barco, Paulo? Eu vou fazer o que se deve fazer a respeito de Sarah Winter, não falar. E com 8 votos, né, o Supremo Tribunal Federal formou nessa quarta-feira, no dia 17, maioria pela legalidade do inquérito das fake news, né, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal, né. E são suspeitos de integrar esse esquema deputados, empresários e blogueiros que são diretamente ligados ao presidente Jair Bolsonaro e que foram alvos de operação policial por determinação do Alexandre de Moraes. E tudo isso foi explicado no detalhe no episódio 27, Plano Fascista, aqui do Coronga. Ao votar, o Alexandre de Moraes afirmou que os ataques contra o Supremo não são liberdade de expressão, mas sim bandidagem. E aí, abre aspas para ele. A liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. Reitero ter convicção de que não há democracia sem poder judiciário forte. E não há judiciário forte sem juízes altivos e seguros. O ministro também leu mensagens publicadas nas redes sociais com mensagens de ódio, né, ou de violência contra magistrados, assim, coisa surreal. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem, isso é criminalidade.
Postagem realizada por uma advogada.